Bola Não Para está no ar para você que acompanha através do canal KTV, através da Vivo TV em São Paulo, canal 631, através da Vivo TV, canais 76, 554, Nossa TV, canal 53, Oi TV, canal 139, você também conectado no Instagram do canal Quer, @canal KTV, no YouTube do canal KTV, também se inscreva lá, canal KTV Brasil, está conectado? Se inscreva também lá no meu canal no YouTube, canal do Fred Júnior. A Bola Não Para, toda semana uma entrevista inédita falando de esporte para você. Toda quinta, 8h30 da noite, tem uma entrevista nova para você que está ligado aqui com a gente, com reprises na programação do canal Quer. Hoje vamos falar de inteligência emocional, de concentração. A mente, a cabeça leva a gente a voos altos e nem tanto às vezes, né? E é muito importante você estar bem, não só na parte saudável, em relação à parte física, né? Treinamento, condicionamento, mas também mentalmente. A cabeça realmente tem que estar importante, é uma engrenagem fundamental que esteja funcionando bem para que o seu desempenho esportivo seja ainda melhor, e não só esportivo, mas o seu desempenho, por exemplo, no seu dia a dia, no seu trabalho, em casa, né? Nos seus afazeres. É sempre importante, é sobre esse assunto, sobre esse lado da inteligência emocional, que a gente vai falar hoje com a Keila Loureiro, que está aqui, Master Coach de Inteligência Emocional. Keila, prazer recebê-la aqui no A Bola Não Para, tudo bem? Tudo bem. E você? Tudo bem. Obrigado, viu, Keila, por estar aqui com a gente. Que isso, prazer é meu. Pô, prazer é nosso. Eu queria que você falasse um pouquinho de você em relação ao esporte. Qual que é a sua relação com o esporte, para quem está conhecendo você hoje aqui no A Bola Não Para? Sim. Então, minha relação com o esporte começou já na infância, né? Com 11 anos de idade, eu fui atleta de voleibol. Mas como você vê, o tamanho que eu tenho não me deixou, e a idade, né? Não me deixou continuar profissionalmente. Mas eu fui dos 11 aos 18 treinando, disputando federação. Né? Então, vamos voltar um pouquinho. A Keila criança. Você nasceu onde, Keila? Eu nasci em São Paulo, aqui mesmo. Em São Paulo, mesmo em São Paulo. E aí você sempre gostou de esporte? Assim, sempre foi praticar esporte na escola? Sempre algo que você... Exato. Eu sempre gostei de esporte, né? Tá. Mas descobri o vôlei na escola mesmo, com os colegas, né? E aí o técnico do time, embora eu tenha nascido em São Paulo, eu fui morar com 2 anos, eu fui morar no interior, em Águas de Lindóia. Águas de Lindóia. E aí na escola lá, o técnico da equipe de Serra Negra, do Serra Negra Esporte Clube. Que, para quem não conhece, isso. Serra Negra é pertinho de Águas de Lindóia, por isso essa proximidade. E aí ele foi nas escolas buscar alguns talentos. E aí meu professor de educação física me recomendou. Pô, né? que legal. E aí eu comecei a fazer. Tá. E aí que posição você jogava? Eu jogava de saída de rede. Saída de rede. Isso. E naquela época não tinha líbero, né? Tá. Então seria mais ou menos essa função. Mas eu seria um líbero se fosse hoje. Se fosse hoje, sim. E hoje tem muitos líberos aí conhecidos, né? Tanto no masculino como no feminino, que a altura não é requisito, por exemplo, o líbero, né? Pois é. Né? Mas na época que eu tinha 17 para 18 anos, que eu fui subir, a categoria ainda era um requisito, porque não tinha categoria líbero. Mas você não é tão baixo assim. Quantos metros você tem? Eu não tenho nem 1,70. É mesmo? Mas não... 1,68. 1,68, tá. O vôlei hoje, as meninas... Pro líbero daria. Pro líbero daria. Mas a parte acima do 1,80, né? As meninas do vôlei. Para poder jogar mais ainda, pra né? mais, Já entrevistei algumas atletas que até eu fico baixinho perto de algumas jogadoras aí do vôlei feminino. A estatura do voleibol subiu muito, Subiu bastante, cada vez mais, inclusive. Está cada vez mais fácil atingir os 2 metros do que na nossa geração, né? Que eu acho que era mais difícil. Sim. Mas aí como foi? Você treinou por 11 anos o vôlei? Exatamente. Não, foi dos 11 anos de idade até os 17 e quase 18. Então, 8 anos mais ou menos, praticamente. Vai 7 a 8 anos jogando vôlei. Exato. E aí, como eu vi que eu não tinha condição de, subindo categoria, não tinha condição de continuar como titular. Você percebeu isso, Keila? Você que percebeu? Eu que percebi. Porque assim, eu já jogava para a categoria acima minha, né? Mas como líbero mesmo, como uma estratégia. A sua qualidade técnica permitia você estar à frente na sua categoria, porém, esse requisito que a gente citou da altura acabou te atrapalhando. Sim, daí quando eu jogava para a categoria acima da minha, eu ficava de reserva, né? Então eu era usada como líbero mesmo, embora não tinha posição ainda. Não tinha essa função. Então eu falei, na hora que eu subi a categoria, eu falei, não vai dar para mim, eu vou ficar de reserva. Essa rede está ficando cada vez mais alta. Não. Daí eu resolvi estudar, né? Daí eu fui fazer educação física, fiquei 1 ano só estudando para o vestibular, né? E passei na Unicamp. Então eu fiz educação física na Unicamp, depois fiz pós-graduação
em fisiologia do exercício. E mais tarde, porque montei academia, abri academia, né? Você abriu uma academia? Abri uma academia e trabalhei com eventos também. Foram 2 empresas paralelas, né? Tá. E quando eu abri a academia, eu comecei a estudar gestão, né? Então, eu fiz também um MBA em marketing e gestão de academia. A gestão de academia? Exatamente. Você tem academia ou não tem mais? Eu não tenho mais. Eu tive academia convencional por 9 anos e boxe de crossfit por quase 3, até o ano passado. Isso, a academia era em Serra Negra, em Lago Era Lindóia? tudo lá no interior, Isso, o boxe também. Sim, também. E o vôlei, só uma curiosidade, você nunca mais jogou? Cara, nunca mais joguei, nunca mais fiz mesmo? Pra não dizer que não, quando eu tava grávida, olha que loucura, com 3 meses de idade me chamaram para brincar. Aí eu fui jogar um pouquinho, quando eu vi que a minha mente ainda era uma mente de atleta. Sim. Eu me joguei no chão grávida, falei, não, para tudo, não posso nem Estava sonhar. com 3 Depois meses disso, de eu nunca gravidez, mais. você foi jogar. Mas você sabia que você estava grávida? Sabia. Ou seja, piorou o negócio. Eu Mas às vezes entrei acontece... achando que eu ia dar conta de só brincar. Quando eu vi, eu tava rolando no chão. Você até esqueceu que estava grávida. Não, nem falei, não dá. Foi só uma vivênciazinha ali, aí, que eu falei, gente, não dá pra eu continuar. E não mais? Você nunca mais? Nunca mais peguei no... Nem em reunião, não. assim, nada? Não, eu tenho... Às vezes eu jogo um pouquinho de vôlei de praia. Tá. Mas é raro. Raro. Sim. Sente falta? Não, até que não. Isso é uma coisa bem... Eu achei outros esportes que substituíram bastante. Tá. Um é o jiu-jitsu e o outro é o crossfit, que é o que eu atualmente pratico mais. A gente vai falar sobre ainda essa linha também, mas só para eu entender. A academia, chegou uma época que deu realmente um boom de academias, né? Não só aqui no interior, mas assim, na cidade de São Paulo também. E hoje a gente percebe algumas fechando, outras mudando o seu aspecto de atendimento ao público, porque hoje a maioria de condomínios, de prédios, existe a sua própria academia e acaba tirando um pouco o público também. Sim. No seu caso, como que foi? Não, o meu caso foi realmente porque como eu comecei a estudar gestão, né, eu precisei disso, porque a gente se forma técnico, né? Então, quando a gente monta um negócio, a gente sente a necessidade de aprender sobre gestão. Sim. Então, foi aí que eu comecei a estudar. E nessa jornada aí de estudar gestão é que eu conheci o coaching, o desenvolvimento pessoal. Foi aí, a partir do momento que você foi ver gestão de academia... Exato. Aí você viu sobre o coaching. Eu fiz um curso aqui em São Paulo que era para desenvolver empreendedorismo. Tá. E ele era de 1 ano e tinha um módulo exclusivo de coaching, né? Onde a gente usava o coaching para melhorar a performance dentro da gestão e gestão de pessoas dentro do nosso negócio, né? Então, foi aí que eu descobri o coaching e descobri que nesse estudo, descobri que ele nasceu no esporte, né? E quando eu descobri que ele nasceu no esporte, eu falei, eu tenho que voltar para o esporte de alta performance. Isso daí não tá. Eu comecei a pesquisar e vi que não tinha muito na época. Isso foi em 2008. Tá. Descobri que não tinha muito aqui no Brasil, muitos coaches voltados para o esporte. Porque existia coach para empresas, né? Corporativo. Exato, porque o coaching, ele, embora tenha nascido no esporte, ele foi difundido no mundo no meio corporativo, né? Então, inclusive, a minha primeira formação é de executive coaching, né? Então, mas eu transferi isso para o esporte. Foi assim que eu comecei a colocar o esporte dentro. Dei uma estudada, vi que aqui tinha muito poucos atletas tinham tido coaches, né? E o Ayrton Senna foi um deles, que é o Nuno Cobra, né? Que era preparador físico. Exato. Ele era um coach intuitivo, né? Ele fazia esse trabalho. E acho que até os filhos deles deram sequência nesse trabalho depois, né? Mas daí, na época, eu fui ver fora daqui, vi que na NBA tinha um coach também que trabalhava com os atletas em geral, né? E eram pouquíssimas. Eu falei, eu tenho que levar isso para o esporte, porque foi a maneira como eu encontrei para voltar para a alta performance, né? Porque eu amava, era apaixonada pelo esporte de alta performance. O que é? Pela competição? Pelo desafio, exato, pela adrenalina, por tudo que o esporte, né, ele envolve. Era realmente desafiador para mim, era um elemento que estava faltando na minha vida. No fim, eu acabei descobrindo a gestão, né, como uma forma de você trabalhar a alta performance. Você consegue pegar muito daquilo que eu aprendi como atleta,
transferir isso para o meu negócio, né? Então, quando eu vendi minha academia em 2012, eu vendi porque eu já estava nesse processo de desenvolvimento pessoal, de voltar para o esporte. Então, em 2011, eu já comecei a aplicar esse processo com os atletas do Guarani, alguns atletas, né, especialmente os goleiros do Guarani Futebol Clube lá de Campinas. E como você conseguiu chegar ao Guarani? Foi através do meu professor da Unicamp, o Miguel Arruda. E, na época, ele era diretor de futebol, alguma coisa assim, o preparador físico lá no Guarani. Do profissional ou da base? Do profissional. Do profissional, tá. E aí eu falei com ele falou, olha, eu tenho uma pessoa, conheço uma pessoa que talvez possa te colocar lá dentro. Eu queria entrar no profissional. Tá. Ele falou, é difícil, é um meio preconceituoso, com mulher, nananã. Ele me alertou sobre tudo. Deu todas as dicas. Todos os desafios que eu ia encontrar dentro do futebol aqui, né? E eu falei, eu quero mesmo assim. Daí ele foi e conversou com o Vander Batistella, que ele é proprietário da Camisa 1, a primeira escola de goleiros, né, do Brasil. E na época ele era o preparador de goleiros lá do Guarani, né? E ele topou. Né, topou o desafio, falou, vamos fazer. Então, só que nós vamos fazer com todos os goleiros, desde a base até o profissional. Então, foi o que eu consegui na época, né? Não consegui entrar no time todo, mas eu consegui uma parte do profissional. E foi muito legal, né? A resposta que eu tive foi enorme. No começo, realmente, os atletas me receberam meio que de braço cruzado, né? Porque eles foram obrigados a participar do processo pelo Vander, né? E aí, então, eles não tinham escolha. E aí, depois, ao longo das sessões, na segunda, terceira sessão, eles todos estavam apaixonados pelo processo e estavam vendo resultado. Então, foi a partir do momento que eu tive essa experiência com o esporte, né? Com eu ainda não tinha um método bem formado, né? Eu já tinha feito outras formações, hipnose, PNL, a psicofisiologia, que é uma área da neurociência, e eu estava colocando isso tudo, várias ferramentas dentro desse processo com eles lá, mas ainda de uma forma experimental. E aí, no final do trabalho, eu tinha mais ou menos já aquilo que é o meu método hoje, que eu chamo de Minds Up. A gente vai falar do seu método também, mas o que você encontrou com os goleiros do Guarani? Nessa sua experiência, o que você percebeu em relação aos goleiros? O que era a dificuldade? Quais eram os receios? Quais eram os medos? Na parte mental, o que você encontrou ali nesse primeiro contato aí com o esporte de alto rendimento? Certo. Então, o que foi mais comum é encontrar atletas que estavam em condições de lesões subsequentes, né? Ou numa fase de queda de performance. Tá? E geralmente, na verdade, 100% das vezes estava associado a alguma questão pessoal, né? Então, esse trabalho de desenvolvimento pessoal ajudou eles entenderem o porquê que eles estavam ali, né? Clareou a ideia deles e reforçou aquilo que eles queriam ou não, porque aconteceu de um dos atletas, por exemplo, e isso era uma coisa que eu já tinha avisado o Vander antes, eu falei assim, pode acontecer de algum atleta seu desistir de ser atleta. Por quê? Porque às vezes ele está ali, se ele está, não é porque ele tinha vários atletas com algum problema, né, de performance naquele momento, e foi por isso que ele topou o desafio, né? Então, eu alertei ele, falei assim, esses processos de desenvolvimento pessoal, ele vai começar a se conhecer melhor e entender por que ele está fazendo isso, se realmente é isso que ele quer, se a meta dele está coerente com os valores dele, entendeu? E a partir do momento que ele entende isso, ele pode perceber que ele está ali, caiu de paraquedas. Às vezes é atendendo a um desejo do pai, quando era criança. E a gente sabe, começa muito cedo. Sim. Então, às vezes, está ali para agradar alguém da família, né? Então, às vezes, está para agradar os colegas, consegue performance, enfim, é alguma razão por trás permite que ele faça isso. Aí chega um dado momento que começa esse processo de autossabotagem, quando aquilo para de fazer sentido para ele. Tá. Já, entende? Entendi. Então, aconteceu de um atleta que inclusive, fazia educação física, é o Vinícius Concon, né? Ele hoje é um incrível mestre, eu acho até que ele já fez doutorado ou está fazendo, e dá palestras, pesquisas, faz pesquisa, é muito legal o trabalho dele com o esporte, né? E foi um processo desse aí.
Legal. Nós estamos conversando com a Keila Loureiro, que é Master Coach de Inteligência Emocional. Nós vamos a um rápido intervalo, na Bola Não Para, e já voltamos no segundo bloco, para a gente saber um pouquinho do método da Keila, o que ela emprega, o que ela observou e como que é o tipo de treinamento que ela faz em relação aos atletas de alto rendimento. Já voltamos, rápido intervalo. Para você que está aí no Bola Não Para, intervalo, uma dica, restaurante Frevo. Ah, você não conhece? Ah, duvido não conhecer. São mais de 60 anos, de muita qualidade, um delicioso Beirute, o melhor de São Paulo. Conheça, se você não conhece, ou se não, vai lá de novo. Na Rua Oscar Freire, tem na Rua Augusta e também ali na Faria Lima, no Shopping Guatemi. Frevo Restaurante Frevo, Beirute, sanduíches, tem refeição, sucos sensacionais. Capricho, sorvete Capricho, não vale ir no Frevo sem experimentar o sorvete Capricho. E a dica é restaurante Frevo para você. A Bola Não Para está de volta para você que acompanha através do canal QTV, Oi TV, canal 139, Vivo TV, canal 631 em São Paulo, tem a Vivo TV também, canais 76, 554 e nossa TV, canal 53. Tem lá o Instagram, siga lá, @canal KTV, e tem o YouTube, canal KTV Brasil, para você se inscrever e acompanhar a programação do canal KTV também no YouTube. Já que está conectado, aproveita e se inscreva no meu canal, canal do Fred Júnior. A Bola Não Para, toda semana uma entrevista inédita falando de esporte para você. Estou com a Keila Loureiro, Master Coach de Inteligência Emocional, falando um pouquinho aí de como iniciou tudo isso, a sua caminhada nesta área. E, claro, é importante a inteligência emocional, né? A concentração, né? Não é só a parte física, a parte técnica, estar bem treinado se você não estiver bem emocionalmente, né? Bem com a cabeça, para executar todas essas funções, isso tudo, e já percebeu isso, aponta. Se você está bem, tem tudo, a grande chance de você ter um bom desempenho. Se você não está legal de cabeça, emocionalmente, você não está no 100%, isso também afeta o seu desempenho no seu trabalho, na sua função e também na parte esportiva. E cada vez mais isso é utilizado. E aí, Keila, você começou aí no Guarani, e aí a partir daí, você começou a traçar esse método. O que você fez? Por que você quis buscar dessa forma, ter um método seu para aplicação no esporte de alto rendimento? Certo. Os processos de coaching, os processos de psicologia, eles são realmente importantes, Sim. São fundamentais, mas muitas vezes o esporte não tem esse tempo para ele ser até o fim, acontecer até o fim, né? Tá. E começar a Tem um ver processo resultado. completo. Exato. O correto seria aí, né, a psicologia, o psicólogo está acompanhando desde a base, a evolução do atleta, e a gente sabe que não é realístico isso no Brasil, né? Eu acho que não é em muitos lugares. O esporte de alta performance, ele tem essa tendência de o atleta ficar mudando de clube, especialmente o futebol, é muito comum isso. Então, não existe uma sequência do trabalho do psicólogo, né? Tá. Seria incrível se pudesse ter. E existe também alguns preconceitos, né, dessa área, do meio, em relação à psicologia, às vezes do próprio atleta, que acha que é coisa de louco. Então, talvez hoje nem tanto mais. Mas quando ela tem eu comecei, meio que, pelo que eu sei, né? O pessoal fala assim, eu não sou maluco, por que vai ter isso? Sim. O treinador tem medo que você vai escalar o time também. Exato. Pô, que você está querendo mexer com o meu elenco. Sim. Tem essa dificuldade. E só aproveitando, antes de você falar do método, sempre houve, e ainda existe, uma rusga, vou colocar assim, psicologia e coach, né? Coaching e psicologia. Teve isso, tem isso, como que você trabalha com isso? Porque tem psicólogo que fica bravo com os coaches. Esses caras estão se intrometendo na minha área. É porque não existe uma confusão entre os dois métodos, né? Tá. Na verdade, a psicologia é um processo que leva o cliente ao passado. E de lá do passado, eles trazem isso para o presente, começam a entender o que aconteceu lá no passado, traz para o presente para então ter uma estratégia, criar uma estratégia para resolver aquilo que está atrapalhando no comportamento no presente, Tá. né? Para que no futuro isso não venha mais acontecer. Enquanto que o coaching, ele é um processo que foca no presente e futuro. Então, aquilo que aconteceu no passado, para a gente não importa, porque a gente vai focar
nas estratégias para solucionar aquilo que está acontecendo agora para o futuro. Então, eu, pelo menos como profissional de coach, quando eu identifico uma situação onde precisa aprofundar mais, acontece, eu peguei situações de trauma, por exemplo, dentro do Guarani, e que eu orientei. Você precisa conversar com o psicólogo, você precisa levar essa situação, tarará, entendeu? Sim. Então, às vezes, a ferramenta que a gente dá no perfil do atleta, ele consegue elaborar aquele trauma sozinho, só com a ajuda das ferramentas que eu entrego no processo, e aí ele consegue seguir e resolver aquela questão. Mas eu sempre recomendo que ele vá mais a fundo em certas situações quando a gente identifica um trauma. Então, às vezes, o que acontece muito hoje também é que as formações de coaching, elas estão muito superficiais, né? Então, na minha época... eu vou interromper de novo aqui, claro. Mas o cara faz uma imersão de 8 horas e já quer dar aula de coach, fazer grupos de coach, já quer resolver a vida das pessoas... E pode ser uma tragédia isso, hein? Exatamente. Porque, na verdade, a gente não deve resolver a vida de ninguém, né? A gente até aprende, muita responsabilidade para a gente tentar intervir, dar opinião. A gente não faz isso. O profissional de coaching, ele ajuda com perguntas, que a gente chama de perguntas poderosas, o cliente a acessar os seus próprios recursos e ele vai identificar qual que é a solução. Ele é que vai propor uma solução, tarefas que vão levar à solução, entende? Então, a gente não é consultor. Essa é outra confusão que fazem, às vezes, do coach com o consultor. O consultor chega lá e fala, você tem que fazer isso. É que nem o técnico, né? O técnico, ele chega lá e fala, você tem que fazer isso, né? E se não está fazendo, ele corta do time, bota na geladeira, né? Mas não é o caso do coach, né? O coach, ele tem que estar sempre questionando para ajudar ele a ampliar os horizontes a respeito daquela situação e encontrar ele mesmo, dentro dos próprios recursos, uma solução para o seu problema. Então, para você é tranquilo, não tem essa área... Não, para mim não tem esse conflito, mas que tem essa... Mas, assim, as pessoas confundem. Tanto é que dentro do Guarani eu era chamada de psicóloga. Eu ficava corrigindo, mas não tinha jeito. Aí eu acho que começa a conflitar com os profissionais por isso, entendeu? Sim. Aí vai falar, psicólogo, parece que é a gente que está se apresentando como psicóloga. Mas não tem. Inclusive, eu acho que dá para trabalhar junto perfeitamente. Você acha que numa equipe de trabalho de esporte, com certeza, cabe? Se o profissional tiver de psicologia, tiver uma abertura, é um excelente trabalho, porque a gente consegue, né, trazer a gente está ali no presente, a gente está vendo aquilo que está acontecendo agora. Falou assim, olha, realmente é uma situação que vale a pena você ir lá com a psicóloga e trabalhar mais isso. Então, ajuda, né? Ajuda muito. Uma coisa poderia agregar com a outra. E agora, voltando, o seu método aí, você estava explicando, deu um corte, mas o que era importante, porque é o que a gente ouve bastante sobre esse negócio do coach com o psicólogo, né? E ao contrário também, do psicólogo em relação ao coach, a gente ouve bastante. Mas aí, a partir do momento, qual foi o seu desenvolvimento em relação a exatamente o seu método? E por que você quis ter um método? Você achava que o que você tinha aprendido, você achava que poderia um pouco mais? Você tendo contato na prática, você viu que tinha um espaço para se expandir, uma outra forma de atingir o atleta? Sim, sim. O meu foco foi ajudar o atleta a acelerar ainda mais os seus resultados, porque a gente sabe que a carreira do atleta é curta, às vezes o tempo que a gente vai ter com ele ali naquele clube especificamente também é curto, então não pode ser uma coisa que se estende muito, porque senão vai chegar ao fim. Apesar que hoje a gente não tem essa barreira mais por questão da internet, né? Claro. Mas online ajuda tudo. Quando eu comecei era um pouco mais difícil esses recursos, então eu tinha esse cuidado para acelerar, porque eu sei que realmente é uma carreira curta e não tem muito o que fazer. Sim. Então, era acelerar. Esse foi o intuito. Então, foi onde eu fui buscando outras ferramentas de outros processos, né, como a PNL, a hipnose, para acelerar os resultados. Você faz hipnose? Eu posso fazer hipnose. Cheguei a fazer com alguns atletas, não cheguei a fazer isso com os meninos lá do Guarani, porque na época ainda estava em formação, né? Mas cheguei a aplicar isso com alguns atletas da Seleção Brasileira de Levantamento de Peso Olímpico, com quem eu trabalhei lá no Rio. Mas eu gosto mais de ensiná-los a fazer auto-hipnose.
Tá? É possível a auto-hipnose? É possível. E isso, por quê? Porque eu não posso acompanhar o atleta, Tá. né? Eu nunca, nas situações onde eu estive, eu não estava como uma coach do time, onde eu tô lá junto nos jogos fazendo e tudo parte mais. da equipe. Exato. Tá. Então, dessa forma, eu precisei desenvolver essa técnica com eles, para que eles pudessem aplicar com eles mesmos, por exemplo, antes de entrar em campo, Tá. né? Coisa de 15 minutos antes. Então, eu sempre dou uma ferramenta para eles fazerem esse processinho, coisa de 15 minutos, na hora do aquecimento, lá dentro do vestiário ainda, para poder chegar e entrar em campo no estado adequado. Quando você fala ferramenta, o que seria a ferramenta para o pessoal entender? O que, Tá. que é? É algum exercício? São exercícios, Tá. Eu tenho exercícios tanto da hipnose quanto da PNL. PNL, o que seria? PNL é programação neurolinguística. Para o pessoal, quem está acompanhando, Exato. saber. Na verdade, PNL e hipnose, eles têm mais ou menos o mesmo objetivo, que Tá. é reprogramar a mente, ressignificar, né? Questões que estão te atrapalhando, então se aquilo é um problema para você, você ressignifica e consegue mudar comportamentos a partir disso, mas especialmente melhorar a comunicação com o inconsciente. Tá? Então, esse é o propósito dessas duas ferramentas. Porque, na verdade, no inconsciente, no subconsciente, é onde estão todos os recursos que a gente tem. Então, às vezes, há um problema de autoconfiança, às vezes há uma crença limitante, e quando existem essas barreiras, né, para se conseguir o resultado, para se aumentar a performance, então é preciso algum recurso para acelerar esse processo de comunicação com o inconsciente, que é onde estão esses recursos. É lá que ele vai buscar a resposta, como fazer essa mudança de crença, a reprogramação mental. É assim que funciona. Tá. E aí são esses dois pilares do seu método? Na verdade, o meu método, ele tem mais a maior parte das ferramentas que eu uso está baseada na psicofisiologia, que foi uma área que eu acabei fazendo depois da PNL, depois da hipnose. Eu acabei conhecendo meio que de paraquedas, ou não, né? Então, meio que uma pessoa indicou, que ela tem um curso assim, que você falou de biofeedback. Tá. Então, era um curso de psicofisiologia e biofeedback. Eu tinha comentado com alguém que eu queria fazer um curso de biofeedback, há bastante tempo atrás, e ela falou, achei esse curso. E aí, na verdade, o que mais me serviu nem foi tanto o biofeedback, mas foi realmente todo o conhecimento em torno da neurociência, né, dessa área da psicofisiologia, que estuda as respostas que o nosso corpo tem em função daquilo que a gente está pensando. Tá. Então, foi o que... eu tinha uma dificuldade de aplicar as técnicas de PNL no início, de hipnose. E de hipnose, por não compreender como é que isso funciona. Sim. Embora eu tenha tido uma experiência incrível com a PNL e hipnose, na verdade, de curar a alergia. Eu era alérgica e curei, assim, numa demonstração do meu professor em sala de aula. Caramba. Foi incrível. E mesmo assim eu tinha dificuldade, porque eu não conseguia entender o processo. Hoje a neurociência entrou muito nessas duas áreas e está mais fácil de você entender como é que funcionam essas reprogramações mentais a partir da psicofisiologia, né? Então a neurociência traz essas ferramentas para ajudar a reprogramar e foi essa área que me trouxe a clareza e as ferramentas que eu mais uso hoje no meu método. E a gente está na parte final e passa muito rápido, né, Keila? Mas Sim. eu queria que você explicasse para a gente, atualmente, hoje, como que você tem atuado? Hoje é de questão individual, clube, atleta, como que você tem atuado hoje? Eu faço normalmente o one by one, né, que seria o atendimento personalizado, né? Faço o atendimento em grupo também. Tá. E geralmente é online. Tá, online? Sim. Mas você tem atendido muito mais atletas de forma individual do que equipes, como você já fez, por exemplo, no Guarani, que você citou? Sim, Hoje é mais individual. Na verdade, está equilibrado, as duas coisas. E o que acabou acontecendo também é que outras áreas de profissão que atuam em alta performance... Fora o esporte, começaram também a me procurar para esse tipo de trabalho. Então, por exemplo, traders, né, day trader, eu tenho alguns clientes nessa área, tenho empresários,
né? Ah, que bacana. Então, artista, já fiz trabalho Artista com também. artista, Vamos ver jornalista também, vamos ver. Sim, pois, por que não? Quem sabe meu primeiro case de jornalista. Será? Com Vamos ver, quem sabe, né, Keila? Keila, poxa, Sim. foi um prazer falar com você. Obrigada. Obrigado. Fica aí o convite para umas próximas, com certeza. Eu que agradeço, A gente falar com esse certeza. assunto. Sucesso para você. Agradeço a oportunidade. Que é isso, eu que agradeço. Keila Loureiro foi a nossa convidada do A Bola Não Para desta semana, que volta semana que vem, sempre com convidado inédito falando de esporte para você. Até lá!